todos. Abri aqui numa questão, sempre não é por acaso, né? Morte. Não pranteis em desespero aqueles que antecederam na grande viagem. A morte é indispensável à renovação de todos os seres e de todas as coisas. Se não morrer, a semente de trigo não se transforma em pão. A vida no corpo físico é simplesmente um estágio dentro de os muitos que o espírito efetua em sua jornada para Deus. Sobre a terra, os homens desfrutam temporariamente da companhia uns dos outros. Quando alguns espíritos chegam, outros partem, se tornando a pátria verdadeira. A separação definitiva entre os que se amam jamais acontece. Não questiones os desígnios superiores com tanta amargura no coração. Transfigura a dor da saudade em obras do amor, consagradas à memória dos entes queridos que partiram. Com esse nosso irmão, que ele possa ser tocado por essa luz, que a sua fé possa ser renovada, para que ele possa vencer mais essa batalha em sua vida. Obrigado, Pai e Mestre amigo, por tudo que temos, por tudo que somos. Que assim seja. Nós vamos dar continuidade ao tema do Evangelho, do capítulo 16, que fala de servir a Deus e a Mamon. Que o Mamon tem o significado da cobiça, do dinheiro, e que é conflitante com os desígnios de Deus. Mas Deus não condena que busquemos as propriedades, que busquemos o dinheiro para a nossa subsistência. Muito pelo contrário, isso faz parte do progresso, da lei do progresso. Nós precisamos vir, trabalhar, buscar os nossos bens para a nossa subsistência, para a subsistência da nossa família, mas existe um porém aí. Isso não pode ficar só no nosso círculo. A mensagem que ele nos passa aqui da verdadeira propriedade é compartilhar aquilo que recebemos aqui na face da terra. Ele nos dá sabedoria, ele nos dá saúde, ele nos dá as oportunidades para essa nossa evolução e essa busca desses bens materiais. Mas isso não pode ficar restrito a uma cobiça pessoal nossa, só a mim e aos meus. Ele quer que você compartilhe, divida com o próximo, que talvez não esteja numa situação tão abonada quanto você. Até porque você não sabe se algum dia já não esteve nessa situação e foi ajudado. Já que estamos na lei da evolução, tivemos várias encarnações, o nosso espírito já passou por várias provações. Mas o que acontece aqui? Muitas vezes a riqueza nos sobe a cabeça. E nós esquecemos daquele compromisso inicial com Deus, né? E o egoísmo e a cobiça tomam conta do nosso dia a dia. Quanto mais eu tenho, mais eu quero acumular. E não penso em dividir. Somente deixar para os meus. Também não condena que se deixe para os seus. A maioria dos pais trabalha e quer conquistar algo e quer prover isso aos filhos. Mas também, se eles estiverem na linha que eles precisam passar por provações, Deus vai providenciar que tudo isso que você deixou seja tirado. A gente tem muitos exemplos, né? De famílias que tinham muito, e aí tem aquelas histórias dos pais e tal, quando chegam os filhos, botaram tudo fora, perderam tudo. Porque não era o momento deles passarem pelo privilégio da riqueza, que pode ser muito perigoso. E deixar de ser um privilégio e se tornar um pesadelo em muitas situações, né? Quando não é bem usado. E ainda do ponto de vista espiritual, isso nos impede de evoluir, né?
chegou ali todo aquele ouro e estagnou. Não influenciou o meio que ele vivia. E não é essa a intenção. Tanto a riqueza quanto a pobreza são provas que nós escolhemos. Muitas vezes nem é permitido escolher essas provas. E olha, eu acho, na minha opinião, que a prova da riqueza, ela é muito mais forte do que da pobreza. Muito mais forte. Porque ela gera poder. E a pessoa com poder, ela se transforma, né? Já quem é pobre, muitas vezes tem tão pouco e mesmo assim partilha, né? Essas provas são escolhidas pelos Espíritos para testar o aprendizado e a capacidade de usar isso. Com isso, a pobreza, em alguns casos, pode gerar a ira contra Deus. O que eu fiz para Deus para viver nessa miséria? Muitos perguntam, né? E já aquele que tem a riqueza, lhe sobe o orgulho, a ganância, a vaidade, e ele se afasta da perfeição espiritual, que é o que Deus espera de nós, né? Mas, entretanto, vale lembrar que Deus não condena a riqueza e o dinheiro, mas sim o mau uso dele. Porque muitas pessoas que estão na face da terra e detêm riqueza, elas transformam a sociedade. Tecnologicamente, avanço na medicina, descoberta de medicamentos que curam doenças graves. Esses espíritos vieram com essa missão e não denegriram. Eles têm o direito de usufruir o que têm, mas eles fazem o bem para a coletividade. Eles transformam o meio que eles vivem. Nós temos inúmeros exemplos, né, na face da Terra. Quanta tecnologia, quanto avanço na medicina, quantas coisas que facilitam o nosso dia a dia que alguém utilizou dessa riqueza e trouxe para nós, né? E hoje nós podemos utilizar. A gente vive num mundo ainda que o material ainda é superior. Tanto que nós estamos passando por essa provação agora, né? Que é para reflexão do que realmente importa, né? E essa busca incessante do dinheiro, ela às vezes desvia o nosso caminho. Aquilo que a gente acha que é necessidade, muitas vezes é supérfluo para a nossa vida. Mas a gente começa a enxergar isso quando há um chamamento para essa mudança, né? Quando a gente perde alguma coisa e o dinheiro não influencia em nada para trazer aquilo de volta. Aí a gente começa uma reflexão, né? É válido mesmo eu acumular esse dinheiro, essa fortuna? Será que eu estou usando bem? Mas essa fortuna também tem um propósito, né? A geração de empregos, tem muitas empresas em que o dono tem muitas posses e investe em conhecimento, né, de jovens, adolescentes. A gente tem notícias de muitos trabalhos bonitos com relação a isso. E isso é edificante, né? Eles têm a propriedade do ouro e sabem utilizar bem. Eles entendem a mensagem do pai, né? E os pais que querem dar de tudo para os filhos? É errado, né? Aquele que tem tudo e vive no luxo e o pai não faz ele ter conhecimento de como se consegue o dinheiro, ele cria um egoísmo em seus filhos. Eles não sabem de onde vem. Eles simplesmente usufruem. E aquele pai que é menos desprovido de bens materiais, que só trabalha incessantemente para dar luxo para os filhos e esquece às vezes até da sua própria saúde, também está errado. Porque não estão ensinando aos filhos a lei do progresso, uma evolução natural que nós precisamos passar. Estão ensinando o egoísmo, porque quanto mais eles adquirirem, mais eles vão querer e não vão partilhar. Então isso é condenável.
Os pais podem dar, sim, benefícios aos filhos, mas ensiná-los a partilhar e a usar corretamente isso, sem um exagero. Os bens materiais, o dinheiro, não é condenável, desde que seja para a sua subsistência, para a lei do progresso e para modificar o meio que você vive. Não é condenável você buscar os bens materiais, desde que você não retenha eles único e exclusivamente para você, né? Mas então, qual é a verdadeira propriedade que o Evangelho quer nos mostrar, quer nos trazer? E Kardec pergunta para os espíritos superiores e ele responde: nada que é do uso do corpo, tudo que é de uso da alma. Absolutamente tudo que a tua alma utilize para engrandecer, para melhorar, é o verdadeiro bem, é a verdadeira propriedade que Deus quer para cada um de vocês. A inteligência, que você faça bom uso dela e tente melhorá-la, né? O conhecimento está aqui disponível, ó, um manual incrível de Jesus para a nossa transformação moral. Isso deve ser livro de cabeceira nosso. Porque o que ele nos traz aqui é tão valioso que as reflexões que você faz aqui, nunca mais você será igual. Você lutará constantemente para essa melhora, para essa reforma íntima. Porque ele te traz uma reflexão tão intensa, tão profunda, que muitas vezes quando você vai errar, você sente vergonha. Está muito claro aqui o que ele quer. As qualidades morais. Vencer as nossas más tendências, né? É uma vitória. Se cada dia nós identificarmos uma má tendência nossa e lutarmos para vencer essa má tendência, maus pensamentos, pessimismo, vitimismo, egoísmo, avareza e tantas outras coisas, maledicência, né? Vamos elencando essas más tendências e começando pelas mais simples e tentar vencê-las no dia a dia. Esse é o maior tesouro que nós podemos conseguir para a nossa alma. E aí, tentar pôr em prática todos esses conhecimentos através da caridade com o próximo, que foi o que Jesus nos ensinou, né? Fora da caridade não há salvação. Comecemos a caridade com nós mesmos, identificando essas más tendências, buscando conhecimento para essa mudança, aplicando isso no dia a dia com os nossos irmãos. Essa é a máxima da caridade. Então, todas essas propriedades, elas farão parte de uma bagagem. E quando a gente fizer a nossa viagem para a nossa pátria verdadeira, que é a pátria espiritual, essa bagagem tem que estar completa. O Evangelho cita um exemplo do viajante que arruma a mala e que arruma a mala de acordo com o lugar que ele irá visitar. Se ele está de férias, vai para um lugar quente, vai levar roupas fresquinhas, um óculos de sol, um protetor. Se ele irá para um lugar frio, ele vai levar roupas quentes, agasalhos, para se proteger. E a pátria espiritual? Qual é a bagagem que a gente tem que fazer? A nossa mala tem que estar cheia de quê? Quais são os itens que nós temos que levar? Sim, porque o óculos de sol, o protetor, a roupa, nada disso importará no nosso retorno para a pátria espiritual.
a nossa mala vai ter que estar repleta, cheia dessas propriedades, da inteligência, do conhecimento, dos valores morais. Essa mala tem que estar completamente cheia, difícil de carregar, porque é assim que Jesus nos espera do outro lado. Esqueçam todos esses bens terrestres. A única mala que vocês terão que fazer para esse retorno vai ser essa. Porque todos esses bens materiais que foram cedidos por Deus, eles ficarão aqui. Foi só um empréstimo. E nós teremos que prestar conta deste empréstimo para Deus. Ele vai nos questionar o que nós fizemos com os bens que recebemos aqui. Ele nos questionará: o que fizeste dos bens que te confiei? Aquele que é hipócrita vai tentar justificar o uso das posses aqui em detrimento próprio ou de familiares, tentando justificar, né? Que só conseguiu utilizar consigo mesmo e com familiares, com os próximos, com os afins. Não dividiu. E o vitimista, aquele que não se esforçou para essa mudança, ele também vai tentar justificar isso, dizendo que não teve nada, que não teve bens terrestres, que nem a casa onde ele morava era dele, que ele não possuía nada, não possuía bens, nada, dinheiro, nada. Mas será que Deus não vai questionar algo do gênero: o que fizeste com o corpo que te emprestei? Que era saudável? Este corpo era a tua máquina para a busca dos teus bens de subsistência. E você utilizou ele bem? E mais ainda, eu tenho certeza absoluta que Deus vai perguntar: o que fizeste com a riqueza da fala? Com a riqueza do olhar? A riqueza do raciocínio? A riqueza do andar? E essa última aqui que eu elenquei, eu acho que hoje é primordial. O que fizeste com a riqueza da saúde que te confiei? Eu acho que hoje todo mundo está se perguntando, né? A maior riqueza, hoje, se você questionar qual é a maior riqueza, para todo mundo vai ser a saúde, né? Do rico ao pobre. Não existe meio termo hoje. Deus igualou todo mundo. Essa atual situação que nós estamos vivendo é para igualar. É para nos mostrar realmente os valores que nós temos que cultivar aqui, né? Tá ficando bem claro, né? Pelo menos para mim está. Tem alguns que ainda têm dificuldade na leitura, né? Mas eles vão entender. Porque eles não vão poder impedir essa lei do progresso, essa regeneração da Terra. E os que querem são superiores aos que não querem. Nós sabemos disso, né? Porque tem muita coisa boa acontecendo. Só que é pouco divulgado. A tendência é dar notícia porque é trágico, né? Dá mais ibope. Mas à medida que nós também vamos evoluindo, nós não daremos mais esse ibope a essa tragédia. E nós iremos evidenciar o que de bom está acontecendo. E outros bens terrenos também nos serão cobrados. A riqueza dos filhos que foram confiados. Hoje é um questionamento que se deve fazer muito aos pais, né? O que fizeste com os filhos que te confiei? Que são espíritos que vêm para essa elevação moral e eu participo desse processo dele. E ele foi confiado por Deus.
O que nós estamos fazendo para promover essa elevação moral nos nossos filhos? A riqueza dos nossos pais, que nos cuidaram, nos amaram. Quantos pais são deixados, né? É um crime isso. A riqueza do nosso marido, da nossa esposa, né? Que fará parte desse nosso processo de evolução. Como nós cuidamos desse bem que nos foi confiado? A vida na Terra passa muito rápido e nós temos que cultivar um exercício de desapego do que é material, sempre levando em consideração o que é necessário para a tua subsistência e se você está num plano de riqueza onde você faz essa distribuição. Você tem que promover esse desapego. E esse desapego, que o Evangelho chama, não é só de bens materiais. Muitas vezes a gente é apegado a conceitos, ideias, preconceito. E muitas vezes a gente fica refém dessas ideias. Nós temos que buscar sair desse círculo vicioso e olhar o mundo amplamente, com um novo olhar, buscar o conhecimento, o entendimento do que eu estou vivendo para alcançar essa melhora na minha vida e para efetivamente conseguir realizar esse desapego dos bens materiais. Tem uma historinha lúdica, mas eu acho que as histórias lúdicas elas fixam muita coisa na vida da gente, né? Eu lembro de professores que ensinaram matérias difíceis e que eu gravei porque existia uma historinha lúdica naquele meio ali e me fazia refletir sobre aquilo e buscar o entendimento. Que é de uma princesa rica que tinha tudo, absolutamente tudo. Acordava pela manhã, tinha serviçais, era servida, seu café, sua alimentação, suas roupas. Olhava pela janela e se deslumbrava com a luxúria e a riqueza que ela possuía. Achava aquilo maravilhoso. E nem se dava por conta de quem estava ao redor servindo ela. Numa determinada noite, porque quando a gente dorme, a gente encontra afetos ou desafetos, de acordo com o nosso nível de elevação, né? Uma determinada noite, o mentor espiritual dela se encontrou com ela e eles foram caminhar. Nesse caminho foram conversando e ela questionou quem ele era. E ele explicou que ele era o mentor espiritual dela, que tentava ajudar ela a enxergar coisas que ela não estava conseguindo e que a missão dele era efetivamente promover essa mudança nela. E chegaram a um determinado lugar e ela viu um castelo de cristal que irradiava muita luz. E ela disse, nossa, que castelo lindo, maravilhoso, é muito mais lindo que o meu, brilha muito, chamou muita atenção aquele castelo. E o mentor espiritual dela falou, esse castelo é do teu jardineiro. Sabe como que ele construiu esse castelo? Trabalhando para você, tudo que ele recebe, ele ajuda a mãe dele, que tem 30 anos que está doente, acamada e não consegue trabalhar. Então ele provém a subsistência dessa mãe dele doente e mesmo assim ele consegue arranjar tempo ainda para distribuir aos pobres. E ele foca muito nas crianças. Como que ele teve dinheiro para comprar um castelo dessa magnitude? E o mentor espiritual dela respondeu, aqui não se compra nada com dinheiro, aqui se consegue tudo com ações. E aí mais adiante ela encontrou um casebre. Nossa, que casa feia, escura, não é nada atrativa, eu não entraria nessa casa. E ele disse, essa é a sua casa, essa é a casa que você está construindo. Como assim? Eu sou rica? Eu posso construir quantas casas eu quiser. Aqui não.
aqui o seu castelo só será construído através das leis morais de Cristo lá na terra. E ao retornar no dia seguinte, ficou printado todas essas observações. Porque existe esse momento em que nossos mentores espirituais trabalham com a gente. Eles têm a missão deles conosco. E por muitas vezes acordamos assim, né? Uma necessidade incessante de alguma mudança, de algo novo. São eles nos instruindo para essa evolução. Acorda para a vida. E ela teve um clique. Naquele dia ela não quis o café e ela desceu e ela foi de encontro ao jardineiro. E ela cumprimentou ele com um sorriso no rosto e outros serviçais que estavam lá disponíveis para ela. E todo mundo ficou, meu Deus, o que aconteceu? Ela nunca tinha olhado para nós. Ela só queria ser servida, sempre. Nos exigia ao extremo. Tem algo de errado. E aí ela pediu para conversar com ele. Você me ensina como construir um castelo no céu? Ele, como assim? Você me ensina os valores morais para quando eu chegar do outro lado, eu seja recebida de braços abertos pelo meu anjo da guarda? É claro, era tudo que ele esperava. E aí ele perguntou para ela, bom, nós podemos começar da seguinte maneira. Mulheres, essa é para nós. Ele perguntou para ela, quantos pés você tem? 2. Quantos sapatos você tem? 100 pares de sapato. Quantos vestidos você tem? 200. Você sabia que há muitas meninas na vila que não têm o que vestir? Que suas roupas são feitas de sacos, para única e exclusivamente se protegerem do frio? Como? Não é possível isso? É possível. No teu mundo você não consegue ver isso. Então ele começou a levar ela para entender o que acontecia nos arredores do seu castelo. E ela sentiu tão bem, mas tão bem, que aquele exemplo, o jardineiro se tornou um mentor, um professor para ela aqui na Terra. Então, posses, títulos, de que adianta se não são bem utilizados? O jardineiro se tornou mentor dela. E aí então se começou uma renovação de uma nova princesa, que começou a dividir tudo que possuía, a praticar o bem e buscar essa melhora. Em determinado tempo, o jardineiro desencarnou e ela continuou esse trabalho dele, porque ele tinha um trabalho social, né, com as crianças, com a comunidade. Ela continuou esse trabalho e ela também conseguiu construir aquele castelo brilhante que ela queria encontrar no céu. Ludicamente, é a luz de Jesus que nos espera, né? Então, será que estamos construindo o nosso castelo? Nós temos que nos questionar isso, né? Todos os dias e não esquecer. É importantíssimo isso, né? Eu queria terminar com uma passagem do Evangelho que fala, no capítulo 5, no item 22, para a gente sair desse círculo vicioso e expandir para o mundo e transformar o meio que a gente vive. Fala assim: esforçai-vos por sair pelo pensamento de vossa estreita esfera, e à medida que vos elevais, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos. E para finalizar, eu volto a questionar vocês. Como está a bagagem de vocês para o retorno
da sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Essa mala está vazia ou está cheia? Está na metade? Como é que está? É um questionamento para nós, para nossa semana, e eu espero do fundo do meu coração que esse entendimento, que de alguma forma, alguma palavra, alguma frase tenha efetivamente tocado vocês para essa mudança que nós devemos promover em nossas vidas. Obrigado por vocês terem vindo aqui, que toda a luz, toda a paz de Cristo toque vocês. Eu gostaria de fazer a prece pelos doentes, já que é um momento, né, que eles precisam de luz, que diz o seguinte: meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios, e na tua sabedoria entendeste que nos afligir por essa enfermidade neste momento é necessário. Nós te pedimos, te suplicamos, um olhar de compaixão para com os sofrimentos de nossos irmãos. Se for de tua vontade, que possa ser abrandado. Bons Espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo, o nosso desejo em aliviar essa dor. Encaminhai nossos pensamentos, a fim de que vão derramar um bálsamo salutar nos corpos que padecem neste momento, e a consolação para suas almas. Inspirai-lhes a paciência, a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes força de superar suas dores com resignação cristã, a fim de que não se perca o fruto desta prova. Que assim seja.